Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E todas as segundas-feiras, às 5 horas da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso Evangelho no lar. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, acalmar o nosso coração, vamos acalmando a nossa mente, vamos nos conectar ao nosso Mestre Jesus, para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer ao nosso mentor espiritual, que é o nosso amigo fiel, que nos acompanha desde o nosso nascimento. Ele nos intui, nos ampara e nos fortalece nas provas da vida. Vamos saudar a equipe de limpeza, vamos saudar a equipe de segurança, vamos saudar a Fraternidade do Espaço, Razim, Venerável da Fraternidade do Trevo, Comandante Edgar Mon, Venerável da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, Venerável da Fraternidade dos Humildes. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, vamos agradecer a Maria, que é a mãe de todos nós, que com seu manto sagrado possa abençoar a nossa família, abençoar a nossa casa. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por todo o ensinamento que nos faz refletir e nos faz querer seguir o seu caminho. Vamos agradecer ao nosso Pai Criador, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Mensagem do dia. Espírito bem-amados, anjos guardiões, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede meus protetores nas provas da vida terrestre. Dai-me força, a coragem e a resignação. Inspirai-me tudo o que é bom e detende-me na inclinação do mal. Que vossa doce influência penetre minha alma. Fazei com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim, que vê meus sofrimentos e partilha minhas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus me enviar. Vamos à leitura do nosso Evangelho. Estamos no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Mas se há males, dos quais o homem é a causa primária nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são, ainda, os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reverses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos.
e que os colocam à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conhecem da vida senão o sofrimento. Problemas que nenhuma filosofia pode ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa e, desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa procedente sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual. Deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se faz, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são, frequentemente, como os das faltas atuais. A consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo apresenta. Essas anomalias são apenas aparentes, porque são consideradas somente o ponto de vista do presente, mas se não elevarmos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreenderemos que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo do que lhe é dado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre o mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse ao mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer-lhe melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta.
Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com a resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem um homem à revolta contra Deus. O sofrimento não excita lamentações, pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada dos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e regozijar-se de ser logo curado, depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não lhe perder os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Comentários. O Evangelho ele nos ensina que nem todo sofrimento tem origem em erros cometidos na vida atual. Então, muitas aflições, elas derivam de quê? De causas anteriores, causas enraizadas em existências passadas. Essas causas, a alma ainda responde perante a lei da causa e efeito. Então, assim, o presente pode ser colheita de atos praticados outrora. Então, não é um castigo arbitrário, não é algo que é perverso, mas é uma oportunidade de reparação e crescimento. Então, a gente precisa entender que antes de reencarnar, o nosso espírito, consciente de suas faltas, porque agora a gente não tem consciência das nossas faltas, nós encarnamos e esquecemos de tudo. Antes da encarnação, quando o espírito ele tem consciência, ele pode escolher provas que o ajudem a reparar danos causados, fortalecendo obviamente o quê? A moral dele, as suas virtudes e principalmente acelerando o seu progresso. Lembre-se que nós estamos aqui progredindo, crescendo, pouco a pouco. Quando nós estamos conscientes, a gente tem conhecimento que a gente não vai conseguir reparar tudo que a gente precisa. Então, a gente tem essa opção de escolher algumas provas. Então, desse modo, algumas dificuldades como perdas, doenças, pobrezas, contrariedades, coisas ruins que a gente, na qualidade de espírito encarnado, na carne, a gente vê como uma coisa bem ruim, ela é um instrumento de educação, ela é um instrumento educativo. E, principalmente, é um instrumento libertador. Em ambos os casos, o sofrimento ele tem uma função educativa. Deus, com sua grande misericórdia, nos oferece oportunidades de corrigir rumos, aprender e evoluir espiritualmente sempre. Ao entendermos isso, vamos conseguir enfrentar as nossas dificuldades com mais resignação e esperança. E agora, vamos às nossas vibrações. Vamos nos conectar com o amor que temos dentro do nosso coração. Vamos enviar uma energia dourada para o planeta Terra. Vamos imaginar o planeta sendo envolvido por uma luz poderosíssima, passando por todos os habitantes que estão recebendo essa paz.
Vamos vibrar pelos nossos governantes, para que eles tenham discernimento, para tomar as melhores decisões pela nossa pátria. Vamos enviar energia de amor, de luz para todas as pessoas que se encontram em hospitais, em leitos, em casa, acamadas. Vamos enviar todo amor para elas. Vamos enviar energia de luz, de amor, de cuidado, de bênção para as pessoas que estão em situação de rua, que estão passando fome, passando frio, passando necessidade de uma forma geral. Vamos imaginar Maria envolvendo elas com o manto sagrado. Vamos vibrar pelos nossos familiares, vamos vibrar pelos nossos pets, vamos vibrar por todas as pessoas que trabalham com a gente, pelos nossos vizinhos, pelos nossos funcionários. Pedimos permissão à espiritualidade para vibrar por nós mesmos. Imaginemos uma luz maravilhosa sobre as nossas cabeças, retirando toda angústia, tristeza, agonia. Deixamos uma vibração em aberto para que a espiritualidade utilize da melhor forma possível. E assim, finalizamos o nosso Evangelho, rendendo graças a Deus, graças a Jesus. Se esse episódio fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cash. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos derradeiros do Evangelho.